Hoje o índice de medo e ganância está em 69, sinalizando que a ganância voltou aos mercados de criptomoedas. Esse apetite por risco pode impulsionar movimentos rápidos de preços, mas também aumenta o risco de recuos abruptos se o impulso diminuir ou se as manchetes mudarem. No curto prazo, a ganância pode empurrar os preços para cima, à medida que novos entrantes buscam ganhos, testando níveis de suporte e provocando picos de cobertura de posições vendidas. No médio prazo, a ganância sustentada pode levar o BTC e as principais altcoins a novas máximas, mas uma surpresa macroeconômica repentina ou um entrave regulatório pode reverter o sentimento com a mesma rapidez. Mantenha disciplina, gerencie o risco e observe divergências entre preço e momentum. A diversificação continua essencial para navegar em um mercado saturado. Os traders de Bitcoin estão de olho em uma possível liquidação de posições vendidas. Bitcoin está subindo. Uma variação de 10% poderia desencadear 18 bilhões de dólares em liquidações. Isso aceleraria a descoberta de preços em direção a 120 mil dólares. A configuração depende de impulso crescente, do desmonte de posições alavancadas e da multidão migrando para o lado comprado. Se o preço quebrar novas máximas intradiárias, as altcoins costumam acompanhar o movimento. Isso aumenta a liquidez em todo o mercado. No curto prazo, controles de risco e ordens de stop loss são importantes conforme a volatilidade aumenta. No médio prazo, uma maior rentabilidade para mineradores e detentores pode se manifestar se a tendência persistir. No longo prazo, fatores macroeconômicos e sussurros regulatórios vão definir um teto. Os traders devem evitar exposição excessiva e permanecer preparados para reversões. Ethereum rompeu a barreira de 4 mil dólares, e analistas avaliam alvos ambiciosos. As vozes mais otimistas apontam para um rally em direção a 10 mil dólares ou mais dentro de 6 a 8 meses, impulsionado por atualizações de escalabilidade, demanda pelo Ethereum como garantia e crescente interesse institucional. Céticos alertam que a volatilidade, altas taxas de gás ou mudanças regulatórias podem interromper o rally. No curto prazo, espere consolidação à medida que os operadores digerem o rompimento. Isso pode ser seguido por liquidez renovada, se a narrativa se sustentar. Para os operadores, recuos podem oferecer oportunidades de compra. Para os investidores, um horizonte mais longo pode ampliar a influência do Ethereum sobre outros tokens. Gestão de risco e dimensionamento cuidadoso permanecem essenciais. Investidores direcionaram mais de 1 bilhão de dólares para ETFs baseados em futuros de Sol e XRP desde o seu lançamento, sinalizando uma demanda crescente por exposição a criptomoedas, mesmo antes de os produtos à vista acompanharem o ritmo. As entradas sugerem que instituições estão testando as águas em uma estrutura regulada, potencialmente melhorando a descoberta de preços e atraindo novos compradores. Se essa tendência continuar, Sol e XRP podem atrair mais liquidez, elevando os volumes de negociação e a volatilidade. Esse desenvolvimento pode estimular discussões mais amplas sobre ETFs e mais lançamentos de produtos. Isso pode alimentar um ciclo de entradas em ativos de criptomoedas. A cautela permanece. Produtos baseados em futuros podem divergir dos preços à vista, e os custos de rolagem podem pesar nos retornos de curto prazo. No geral, isso indica uma tendência positiva de longo prazo para o acesso da população em geral. Bitcoin Hyper promete uma solução de camada 2 para aumentar drasticamente a capacidade de processamento e reduzir os tempos de confirmação, abordando um gargalo de longa data na rede. Ao oferecer transações mais rápidas e baratas, pode ampliar a adoção por comerciantes e micropagamentos. Pode atrair novos usuários e capital. O projeto enfrenta concorrência de outras opções de escalabilidade, e precisa provar segurança e compatibilidade com a camada base do Bitcoin. Se ganhar tração, espere um impacto gradual e positivo na atividade on-chain e na confiabilidade da rede. Os riscos incluem obstáculos de integração e o ritmo de adoção pelos usuários. No curto prazo, o sentimento pode desencadear apostas especulativas, mas o impacto real depende da usabilidade no mundo real. O Dogecoin mostra impulso de alta renovado, traçando um caminho ascendente e atraindo novo interesse de investidores de varejo. A pré-venda Max atenuou a narrativa e poderia oferecer dinâmicas de alto risco e alto retorno para novos participantes. Se a tendência persistir, espere mais valorização com volatilidade típica de tokens de meme. A pré-venda Max acrescenta riscos, incluindo o risco do projeto, preocupações de liquidez e possíveis vendas durante desbloqueios.
Para os mercados de criptomoedas, um rally sustentado do Doge pode elevar o sentimento para outras moedas de meme e altcoins especulativos, apoiando fluxos de entrada de curto prazo. No médio prazo, a história do Doge dependerá mais do impulso social e das condições macroeconômicas do que dos fundamentos. Os operadores devem gerenciar o risco com exposição moderada e estratégias de saída claras. Pesquisadores de segurança alertam sobre o Greed Bear, uma rede de roubo de criptomoedas em escala industrial, acusada de explorações em várias etapas que já roubaram mais de $1 milhão. A operação destaca vulnerabilidades contínuas em carteiras, phishing e ataques baseados em navegador. No mercado, isso reforça a necessidade de custódia mais segura, auditorias robustas e educação dos usuários. No curto prazo, os prêmios de risco podem subir em ativos afetados, particularmente em ativos de microcapitalização e projetos de DeFi com controles fracos. No médio a longo prazo, uma renovada ênfase na segurança pode levar os desenvolvedores a endurecerem os protocolos. Isso aumentaria a confiança e a adoção. Os traders devem diversificar o risco, usar infraestrutura confiável e seguir as melhores práticas ao movimentar fundos. A governadora do Federal Reserve, Bowman, pediu 3 cortes de juros até o fim do ano, sinalizando uma postura mais acomodativa da política monetária. Para os mercados de criptomoedas, condições monetárias mais brandas podem enfraquecer o dólar e elevar o apetite por risco. Isso poderia impulsionar fluxos para Bitcoin e altcoins, à medida que os investidores migram de ativos mais seguros para apostas de maior risco. O efeito imediato poderia ser uma onda de liquidez sustentando os preços. O impacto de longo prazo depende da resiliência macroeconômica e da clareza regulatória. Os traders podem ver mais alavancagem e apetite por apostas especulativas, mas a volatilidade pode permanecer elevada à medida que os mercados processam os sinais de política. Criptomoedas continuam sensíveis à política macroeconômica, mas a tendência de curto prazo parece cautelosamente construtiva. Os mercados mostram uma divisão significativa. Os traders algorítmicos estão otimistas com as ações, enquanto os traders humanos ficam cautelosos, destacando um humor de risco misto. Para as criptomoedas, a lacuna pode se propagar para ativos digitais, à medida que a liquidez orientada por modelos quantitativos pressiona os preços para cima, mesmo diante do ceticismo fundamental. No curto prazo, espere ação volátil, com buscadores de momentum entrando em choque com as proteções. No médio a longo prazo, se as condições macro melhorarem, as criptomoedas podem testemunhar fluxos de capital mais amplos e correlações mais altas com as ações. Se o sentimento se inverter, as criptomoedas podem sofrer recuos rápidos. A chave para os traders é monitorar fluxos entre classes de ativos e manter controles de risco disciplinados, reconhecendo que uma alta liderada por máquinas pode reverter sem aviso. Os fundos de hedge estão se afastando de apostas tradicionais em energia, buscando novas narrativas à medida que as dinâmicas do mercado de petróleo e da energia mudam, afetando a volatilidade e a rentabilidade. Essa mudança pode afetar a economia da mineração de criptomoedas, se os custos de energia tenderem a favorecer fontes renováveis, ou energia mais barata, potencialmente alterando as margens de mineração e a segurança da rede em algumas redes. A curto prazo, a volatilidade entre ativos pode pressionar ativos de risco, incluindo criptomoedas, à medida que os ciclos de energia e tecnologia se alternam. A médio prazo, o capital pode se mover para setores com maior crescimento ou resiliência, incluindo tecnologias habilitadas por criptomoedas. Como sempre, os investidores devem considerar juntos sinais de energia, macroeconômicos e de políticas públicas, porque movimentos de energia podem desencadear uma cascata na demanda por criptomoedas e na atividade da rede. A atividade de carry trade está se intensificando nos mercados emergentes, enquanto os operadores antecipam um dólar mais fraco e rendimentos mais altos. Para os mercados de criptomoedas, isso pode significar maior liquidez e sentimento de risco, se as condições globais de financiamento se amenizarem. A curto prazo, a fraqueza do dólar pode sustentar ativos de risco e fluxos de capitais para o Bitcoin e outras criptomoedas. No médio prazo, uma liquidez mais ampla pode elevar as avaliações em todo o setor. Surpresas de política monetária podem injetar volatilidade. A longo prazo, um regime persistente de tomada de risco pode correlacionar as criptomoedas com ações de forma mais próxima. Os operadores devem monitorar movimentos de câmbio, inflação e sinais dos bancos centrais. Fluxos transfronteiriços costumam impulsionar a volatilidade das criptomoedas e os fluxos especulativos. Pacific Equity Partners está perto de fechar um acordo para comprar os ativos de data center da Spark New Zealand, avaliando-os em centenas de milhões de dólares.
Para o setor de criptomoedas, mais capacidade de data center pode alimentar serviços de hospedagem, validação e nuvem. Isso poderia reduzir as barreiras para escalar algumas redes. No curto prazo, a atividade de negócios envolvendo acordos pode elevar o otimismo em torno da infraestrutura e de seu papel nos ecossistemas de criptomoedas. No médio prazo, mais capacidade de computação e armazenamento pode apoiar serviços de blockchain mais amplos e pesquisas. Reguladores e custos de energia continuam a ser fatores-chave. Embora o impacto imediato possa ser sutil, os ventos favoráveis de longo prazo podem fortalecer a confiança nos investimentos em infraestrutura de criptomoedas.